Mais uma vez em sintonia, o assunto em destaque é a cebola, safra de cebola. Para isso recebemos o pesquisador, engenheiro agrônomo Daniel Schmidt, falar um pouco mais a respeito da safra que se inicia agora a colheita. Mas um primeiro momento, Daniel, não dá de ser diferente a não ser falar do que aconteceu recentemente. As fortes chuvas, elas de fato, elas trouxeram prejuízos para a cultura da cebola? Uma boa tarde. Boa tarde, Josué. Boa tarde aos que nos assistem, né? Claro, né, que uma condição climática extrema, como nós tivemos agora em outubro aqui na região produtora de cebola, afeta a cultura, né? A gente fez levantamentos nesse sentido já e vamos ter perdas no resultado final, principalmente em termos de produção. Nós tínhamos feito um levantamento inicial. Nesse ano, aqui em Santa Catarina como um todo, nós tínhamos uma expectativa de produção de cerca de 18 mil hectares, um aumento de quase 8% em relação à safra passada. Os bons resultados da safra passada estimularam o aumento de área, principalmente aqui na nossa região e principalmente no cultivo de variedades mais precoces, porque foram aquelas que foram mais beneficiadas com o preço na safra passada. E, apesar disso, né, tendo esse aumento, havia o desenvolvimento muito bom da cultura até o mês de setembro, mas o mês de outubro, ele realmente, uma intensidade de chuvas, né, já previstas, de certa forma já previstas, né? A gente está falando desde março praticamente do fenômeno El Niño, né? Não tínhamos ideia que teria um volume tão alto, então ele afeta. Ele afeta primeiro, chuva excessiva faz com que a gente perca nutrientes, ou seja, a lavagem, né, do solo. Perda de solo. Basta a gente sair daqui ir até Rio do Sul e olhar as margens do rio, a gente vai ver quanto solo foi carreado, né, pela água para o rio e vai até para o oceano, e vai nutriente, vai dinheiro, vai adubo junto, né? A gente tem um período muito grande com pouca luminosidade. E essa pouca luminosidade significa baixa fotossíntese, significa a produção de bulbos menores e bulbos mais leves também. Bulbos que têm muita água, que quando passa pelo processo de cura, esse bulbo acaba ficando um bulbo com menor densidade, né? E até mesmo menor qualidade. E aquilo que é o maior prejuízo que a gente sabe, né, que anos chuvosos nós temos muito problema de bacteriose. Na agricultura, na agronomia, solução para os ataques de fungos e até de vírus, a gente tem com maior número, tem mais alternativa tal. Mas o controle de bactérias, na maior parte das culturas, ainda a gente não tem uma solução, principalmente química, né? Ela tem que ser cultural, ela depende de alguns produtos que fazem um efeito relativamente paliativo, mas não curativo. Então, hoje, a maior perda que a gente tem é por ataque de bactérias, é o que o produtor popularmente chama de folha branca, né? Que uma folha, ela acaba sendo contaminada pela bactéria, como no caso da cebola, cada folha corresponde a uma catáfila, né, uma escama da cebola, o bulbo acaba sendo contaminado e um bulbo que depois não tem valor comercial. Daniel, o levantamento da EPAGRE, ele traz números também, o levantamento é recente, é possível sinalizar também em números o quanto já que se perde na safra de cebola? Sim, nós já temos um levantamento, varia um pouco de região para região, né, mas fica em torno de 20 a 25% de redução na produção. Os materiais mais precoces que já está começando a colheita, né, ainda que um pouco atrasada diante dessas condições de falta de luz, então atrasou, ali as perdas chegam a 30, 40%. Nós temos também lavouras que foram atingidas por vendavais, lavouras que foram atingidas por granizo, né? E tudo isso somado, mais essas outras causas que eu coloquei anteriormente, levam a uma perda dessa ordem. Então, se nós tínhamos uma produtividade média esperada em torno de
30 toneladas por hectare, né? Nós hoje estamos com uma expectativa já de 24 toneladas por hectare, o que é uma perda significativa. Isso, o Estado hoje tem um sistema de levantamento de preços, ele é automatizado, todos os municípios fazem, não só nós da EPAGRE, mas em parceria com as secretarias municipais da agricultura, com as outras entidades ligadas à agricultura dos municípios. Ele é online, ele também calcula até valores, né, e tudo isso. E a gente, hoje, considerando as condições até agora, nós já temos essa perda. É possível ainda, de repente, as cebolas que não estão na fase de colheita, as cebolas mais tardias, como se diz, e talvez em algumas regiões mais altas também, apesar dessa perda agora de nutrientes, de solo, até de aplicações que foram feitas, ela de uma certa forma regenera, é possível recuperar algumas dessas cebolas que tiveram prejuízo? Sim, os cultivares mais tardias, né, que normalmente nós começamos a colheita aqui a partir de 15 de novembro, nesse ano provavelmente um pouco mais tarde, né, vamos ficar para final de novembro, início de dezembro, ou seja, nós temos um mês ainda, né, se as condições climáticas forem mais favoráveis, com certeza nós temos uma safra boa ainda aí pela frente, né, com viabilidade. A gente fala disso, né, e nós dois conversamos até fora daqui, sobre a expectativa que o restante do país tem em relação à nossa safra, né? As pessoas imaginam que deu enchente aqui em Santa Catarina, né, porque foi o que a mídia nacional, né, publicou, colocou. A nossa safra de cebola está arrasada, ela acabou, né? Nós sabemos que nós não plantamos cebola praticamente, ou muito pouco em várzeas, temos essas perdas que a gente falou aí que está relatada, mas a nossa cultura está no campo, tem muita lavoura em boas condições. O que a gente torceria para que acontecesse? Nós precisamos de mais luminosidade de agora em diante, mas não necessariamente calor. Ou seja, seria ideal que tivesse sol, mas não calor. Para quê? Para que não ampliasse esse ataque de bactérias. E aí sim, principalmente em regiões mais altas, solos mais drenados, né, teríamos uma safra considerável ainda, dá para trabalhar com essa perspectiva, principalmente com os materiais mais tardios. Daniel, até para a gente fechar essa questão dos prejuízos, esses dados eles são trazidos, são informações, são dados levantados, apontados por vocês, mas também se tem um objetivo na questão governamental que a EPAGRE faz esse levantamento. A partir de então, é possível também buscar alguns movimentos de apoio agora com esses dados já apontando prejuízos? Com certeza, essa conversa é constante, né, com a Associação Catarinense aí de Produtores de Cebola, né, o presidente Gelson, temos conversado sobre isso. Os sindicatos também, eles acompanham o que está acontecendo, e é interessante registrar tudo isso, né, e hoje a gente tem tudo isso registrado. Por quê? Primeiro, o governo tem condições do Estado de algumas políticas governamentais, né, de, por exemplo, prorrogar pagamentos de financiamentos de terra, de financiamento de investimentos, né, que tem apoio do governo do Estado, que não são muitos, porque o crédito rural, de maneira geral, ele é operado pelo governo federal, né, mas nós vamos também levar tudo isso para a Secretaria da Agricultura do Estado, leva todos esses registros para o governo do Estado, e através do movimento das associações, dos sindicatos, a gente poder daqui a pouco talvez falar em prorrogação de prazos, né, algum outro tipo de apoio, uma política diferenciada aí para o Proagro, né, a questão do seguro agrícola de algumas áreas, enfim, tudo aquilo que possa amenizar essas perdas que alguns agricultores já sabidamente já têm, né? E a gente sabe que, infelizmente, digamos assim, a perspectiva climática não é favorável, isso a gente já sabe desde o começo do ano, né? Então a gente acompanha isso para e passo, de maneira a ter tudo registrado de forma que o setor possa ser amparado por políticas públicas que possam amenizar essas perdas. Hoje, a entrevista especial aqui nos canais da Sintonia, pelo rádio e pelas redes sociais, é com o Daniel Schmidt, ele que é pesquisador da EPAGRE, também é presidente da Câmara Setorial da Cebola aqui em Santa Catarina, por isso que a gente traz esse assunto especial que é a cebola. O primeiro momento foi para falar dos resquícios das fortes chuvas, então, do mês de outubro na produção, que estava se encaminhando, Daniel, para início da colheita. Por isso essa segunda parte diz respeito às perspectivas de safra também, buscando um apanhado de como que está. O senhor mencionou que
diferente do que muitos podem imaginar Brasil afora, não acabou com a safra de cebola aqui em Ituporanga, houve sim alguns prejuízos. Mas para falar da cebola que está sendo colhida agora, nessa semana em que a gente conversa, grava essa entrevista, os comerciantes até mencionando que nos próximos dias teria uma abertura de mercado, mas a cebola está sendo colhida aqui na região já. Essa cebola, que qualidade que ela tem e o que falar da cebola aqui, da região de Ituporanga, então, que começa a ingressar no mercado a partir de agora, Daniel? Olha, o mercado de cebola no Brasil nesse momento é bastante favorável, né? Tem falta de produto no mercado, especialmente produto de qualidade, porque nós estamos encerrando as colheitas em Minas Gerais e em Goiás, que são colheitas que abastecem o país nesse momento, né? Está indo realmente para a parte final deles lá. Tem alguma coisa no Nordeste, mas é uma cebola que tem dificuldade de ser transportada até os grandes centros. Então vai haver uma procura, está havendo uma procura pela cebola catarinense ou até do Paraná e do Rio Grande do Sul, que está sendo colhida agora, né? Claro que a dificuldade nossa é deixar esse bulbo curado, né? Apresentável para o mercado, porque as condições de clima não têm favorecido. Então, os próprios comerciantes sabem dessa dificuldade, não é possível iniciar o mercado apresentando um produto de baixa qualidade, então é preciso curar isso. Se nós não temos condições, muitas vezes, de fazer a cura a campo, que seria o ideal, mais barato, né? Muitos produtores têm buscado uma cura artificial, que é usar sistemas de ventilação mecânica, algo que nós estamos falando há muito tempo que nós temos que evoluir aqui na nossa região, e vocês da rádio que acompanharam o nosso seminário ali em Aurora, nós falamos muito disso, né, de fazer cura usando ventilação artificial, né, ventilação forçada. Isso permite, né, e muitos produtores estão se preparando para isso, alguns vão fazer isso de forma, digamos assim, imediata agora, vão tentar melhorar isso, mas dá um resultado significativo para que a gente consiga secar a cebola, como a gente disse, apresentá-la com maior qualidade no mercado, para manter esse bom momento que nós temos aí, que ele deve perdurar. Porque está se colhendo alguma coisa no Rio Grande do Sul, mas é em pequena escala, está começando a colheita aqui e também no Paraná, mas todas essas três safras de alguma maneira foram afetadas, né? As precoces do Rio Grande do Sul foram bastante afetadas porque no Rio Grande do Sul, ao contrário daqui, choveu muito em setembro. E a frente fria parou em cima ladeiras em setembro, e depois ela parou agora. E a gente está sabendo que a próxima etapa agora que vem, né, vai avançar um pouco mais, e deve chover muito para o norte de Santa Catarina e talvez no Paraná, e talvez eles possam ter problema na produção lá do Paraná, que está sendo colhida e vai começar a ser colhida agora, né? Então, a perspectiva até que os materiais mais tardios nossos aqui, que significam 70% do mercado, até que eles entrem no mercado, até lá, que aí é um grande volume, né, tende a acontecer o que aconteceu no ano passado, né, os preços permanecerem favoráveis até que uma nova safra com grande volume entre no mercado. Mas é preciso ter produto de qualidade, o que é bastante difícil para manter essa condição, porque os comerciantes também eles têm uma dificuldade de lidar com isso, de comprar um produto aqui, de mandar esse produto para São Paulo, garantir que esse produto chegue com condições de competir com aquele produto que está chegando de Minas, que ainda está mais seco, que tem uma qualidade superior, né? Se a gente não conseguir trabalhar dessa forma que eu falei para você, que é fazer uma cura artificial. Para trabalhar dentro da realidade, ainda tem cebola nesses mercados de Minas e São Paulo, aí, Triângulo Mineiro, Goiás também tem alguma coisa de cebola, e a cebola de lá está com qualidade agora. Como que é a realidade da cebola lá, já que a gente não está sozinho no mercado agora? Olha, tem qualidade, tem cebolas de todo tipo, tem cebolas com boa qualidade, tem cebolas também que sofreram muito porque ao tempo que nós aqui estávamos com muita chuva, eles estavam numa condição de uma massa de ar muito quente, ou seja, temperaturas muito altas, o que também prejudicou a produção deles, principalmente com podridões com bacterioses. Então eles também foram afetados. Por isso reduziu a produção deles e em função disso os preços subiram, né? Então depende da lavoura lá, você tem safra de qualidade diversa, né? Mas há cebolas de boa qualidade também nessa região, porque o clima mais seco permite muitas vezes que se colha uma cebola e que pelo menos ela cure, né? Ela fique numa condição de se poder colocar mais rapidamente no mercado.
Estou conversando com o Daniel Schmidt, pesquisador da EPAG, também presidente da Câmara Setorial da Cebola, falando a respeito agora do mercado e perspectivas da safra. Daniel, me vem agora a imagem das lavouras que acabei percorrendo aí. E, diferente do ano passado, um dos quesitos, a questão pendoamento, o chamado o capitão, esse ano foi um ano que deu pouco? Como que foi essa situação do pendoamento? Nós não tivemos aquele frio noturno, né? O ano passado, ele acabou acontecendo principalmente de outubro, metade de outubro em diante, a condição que, de certa forma, é ideal para a cultura da cebola. A cebola, ela é uma planta originária lá do Afeganistão, daquela região, uma região semidesértica, né, de clima seco. Então, ano passado foi um clima seco com temperaturas mais baixas à noite. Isso levou ao florescimento, mas, em compensação, nós tivemos uma qualidade dos bulbos excepcional. Foi a melhor safra dos nossos registros até hoje, tanto economicamente quanto em termos de volume. A safra do ano passado foi a melhor safra que se registrou até hoje na história aqui da nossa região, né? Porque o preço médio se manteve razoavelmente bom de começo até o final, né? E nesse ano, ao contrário, né? Nós não temos essa temperatura da noite mais baixa, você deve perceber, né? Nos últimos dias está acontecendo isso. Então não leva ao pendoamento. Mas, por outro lado, né, nós não temos aquela condição de ter um bulbo mais firme daí. Não forma esse bulbo com essa condição, porque não é da natureza da cebola a produção em clima quente e úmido, né? Digamos assim, nós temos mais umidade e, graças a Deus, não estamos com tanto calor, mas também não temos frio tardio como aconteceu no ano passado. Então, o que causou aquele pendoamento é o frio tardio, principalmente noturno. Daniel, agora, então, iniciando a safra aqui, a colheita, aquela situação de te colocar um pouco mais no fogo também, né? Claro. O que é possível de trazer de orientação, então, aos agricultores? O preço lá fora da cebola relativamente alto, a cebola daqui, pelo que os comerciantes mencionam, nesse final de outubro ainda sem um preço específico para a cebola, mas o que se dizer? A cebola deve ter um ano bom de comercialização, qual que é? Se é possível também trazer uma orientação a quem nos acompanha. Olha, cada safra, né, de cebola é uma situação diferente da outra, né? A gente sabe disso. Nos anos que nós temos problema com El Niño, nós temos às vezes dificuldade com relação à armazenagem. É um pouco cedo para falar disso, né? Porque, como eu disse, tem um mês aí para senhora. E aí, nesses anos, a gente muitas vezes não consegue ficar no mercado por um período mais longo e não consegue esticar o nosso período de oferta. O ano passado foi excepcional, cebola com qualidade, ficamos 7 meses vendendo cebola para o Brasil, isso é uma coisa recorde, né? E com preço relativamente bom. Mas o que se pode, digamos assim, indicar para o pessoal? A produtividade, a produção geral vai ser menor que a do ano passado. Por quê? Tem perda no Paraná, tem perda no Rio Grande do Sul e tem perda aqui. Então a produção como um todo vai ser melhor, né? Na Argentina, eles que competem com a gente lá no final, até o fenômeno El Niño em si não prejudicou eles até agora, mas eles tiveram dificuldades com água. O degelo atrasou e eles começaram a safra com falta de água. Então a safra deles está um pouco atrasada e teve um leve prejuízo em termos de produtividade, já que se sabe que complicou um pouco. No mais, a área plantada na Argentina é a mesma de outros anos, né? E eles têm aquela expectativa de vir para o mercado brasileiro de abril em diante. Para nós, resta uma coisa, aquilo que nós comentamos até agora, fazer a cura o melhor possível. Se você tem condições e tem recursos e tem tempo, invista em algum tipo de ventilação mecânica, invista em uma cura para apresentar o bulbo da melhor condição possível, né? E depois poder armazená-lo. Nossas pesquisas na EPAG mostram que, especialmente em anos como esse, né, mais chuvosos, se nós temos um sistema de ventilação mecânica, um sistema de armazenagem que usa ventiladores, né, nós temos entre 6% a 10% a mais de conservação, né, de bulbos aproveitáveis no final do período. E nós temos uma possibilidade de fazer uma colheita mais rápida, uma retirada rápida da lavoura, em função de chuvas. Quando dá um período muito curto de tempo, se aproveita aquele período, traz para o depósito e aplica ventilação mecânica. É algo que nós vamos ter que nos adaptar, vamos ter que trabalhar aqui na região, porque é uma necessidade. Nossa condição climática é essa. Esse é um ano mais extremo, mas em outros anos isso também acontece, para que a gente cada vez continue botando
no mercado aquela que é conhecida como a melhor cebola do Brasil, né? E a gente pode, de forma artificial, de forma com tecnologia, se adaptar e melhorar essa condição de colheita sob condições chuvosas. Muito obrigado, Daniel Schmidt, conversando hoje para a Rádio Sintonia a respeito da safra de cebola e também no início da conversa a respeito dos prejuízos das chuvas de outubro. Para a Sintonia, Josué Eger.